Olá, caro aluno, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo? Bom, vinculamos empreendedorismo a inovação, abrir negócios, transformação, tecnologia, tudo isso tem a ver. Mas realmente o que é? De acordo com alguns pensadores anteriormente, eles vinculavam o empreendedorismo realmente à inovação, aquelas grandes transformações que aconteceram no século passado. Então, alguns autores sempre pensam o empreendedorismo na forma econômica, na forma inovadora. A nova vertente do empreendedorismo são habilidades, é o pensamento empreendedor. Por quê? Porque nem todo mundo quer abrir um negócio, mas você pode ser empreendedor. Dentro da sua casa, no seu trabalho, vinculamos o empreendedorismo à criatividade. Pense numa dona de casa. Quem é mais empreendedor do que uma dona de casa que consegue gerenciar uma casa inteira, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer todo o gerenciamento da comida, fazer todo o gerenciamento da comida, das sobras, quando é no final do mês, faz inovação ali com o restante da comida, como uma mãe, como uma empreendedora. E é isso que nós vamos estudar. É esse perfil empreendedor que temos que buscar todos os dias. Não é somente abrir negócios. Existem duas vertentes, que é a econômica e a comportamental. A econômica, ela pensa muito no empreendedor em relação a custos, no empreendedor em abrir negócios, no empreendedor inovador, o empresário que cria soluções e modelos de soluções para o mercado. E temos também o empreendedor no perfil comportamental, quando temos comportamentos de empreendedor, como falei anteriormente da dona de casa. Então, são essas duas vertentes que são as mais utilizadas quando falamos de empreendedorismo. Então, pode ser abrir um negócio, como ter o perfil empreendedor. Nem sempre um empresário tem um comportamento empreendedor. Às vezes, o empresário está pensando apenas no lucro da sua empresa e não cria soluções, não tem inovação, só continua ali trabalhando e gerenciando a sua empresa. Não tem o perfil comportamental de empreendedor. E tem muitos empreendedores que não têm empresas. Então, é esse perfil que também vamos observar. Quando falamos da parte econômica, do perfil econômico do empreendedor, falamos do impacto que gera, das soluções que geram nos negócios. O comportamental em relação aos comportamentos de ter um perfil empreendedor. Vamos falar agora sobre as características empreendedoras. Já vamos à primeira característica, automotivação. O empreendedor não precisa que ninguém motive ele. Ele tem essa motivação, essa vontade inata de criar soluções, de observar mercados, mesmo que não tenha uma empresa, mas que ele consegue criar soluções. É uma pessoa que no seu interior ela se autorrealiza. Claro também que essas características empreendedoras as pessoas nascem, mas elas podem adquirir essas habilidades. Então a primeira é a motivação. Claro que existem momentos que o empreendedor não está tão motivado assim. Não é todo dia que a gente acorda motivado, mas o empreendedor ele levanta, sacode a poeira e continua. Outro detalhe, ele não tem medo de desafios. Tem um desafio, ele vai lá, vai à frente, não tem um medo do fracasso, ele vai atrás, assim como corre e riscos. Ele é uma pessoa que ele está disposto a correr riscos. Por isso que a gente pensa muito no empresário, né? Porque ele corre risco toda hora. Mas o empreendedor é aquele que não tem medo, ele se arrisca mesmo. Se arrisca no trabalho com uma nova ideia, se arrisca no seu
na sua casa com um novo modelo de gerenciamento da casa, de gerenciamento do seu tempo, ele não tem medo, né? Ele se arrisca mesmo. É uma pessoa totalmente persistente. Deu errado, ele vai lá e faz de novo. Deu errado, vai lá e faz de novo. Pessoa persistente, uma pessoa que se automotiva, como nós já falamos, pessoa visionária, ele tem um otimismo muito grande. Pessoas assim são dadas como loucas, às vezes, dentro de algumas famílias, dentro da sociedade. Ah, mas você é muito otimista, você tem grandes ideias. É uma pessoa empreendedora que tem esse perfil de criar soluções. Antigamente, e até ainda algumas famílias tendem a falar, a pessoa é louca, essa pessoa não tem responsabilidade, mas na verdade é uma pessoa que tem essa característica de empreendedorismo, que quer e gosta de criar soluções. Além de todas essas características que nós falamos, nós temos duas características primordiais: o empreendedor executor e o empreendedor administrador. O empreendedor executor, ele usa daquela habilidade que ele tem, que ele construiu, e vira empreendedor. Por exemplo, um advogado, um dentista, um médico, ele cria inovação, ele cria modelos de negócio, ele cria sua própria empresa, seu próprio escritório. E eles continuam executando o seu trabalho. Então, eles são empreendedores executores. São aqueles que pegam aquela habilidade que ele tem ou aquele conhecimento e agrega e abre um negócio e tem esse perfil de inovação. Então, eles abrem com grandes soluções, um médico, um dentista, um advogado pega aquela profissão, executa e abre um negócio e cria um novo modelo de negócio. Agora, o empreendedor administrador é aquele que faz toda a gestão da empresa. O administrador, ele faz todo o gerenciamento do negócio, cria inovação dentro da empresa, consegue criar inovação de marketing, de gestão de pessoas, naquilo que ele gosta mais de gerenciar, e ele cria soluções para administrar. Então, nós temos os que executam e continuam executando a sua profissão, e temos os administradores que fazem o gerenciamento das empresas. Interessante, né? Esses dois perfis, que um é daquele que já é da profissão e ele continua executando, e o outro é o administrador, que você consegue gerenciar as empresas. Também temos alguns outros tipos de empreendedor. Ah, professora, eu posso nascer empreendedor? Sim. Eu posso me tornar empreendedor? Sim. Eu posso ganhar uma herança e me tornar empreendedor? Sim, também. Dornelas, o autor Dornelas, ele fala em seus livros sobre alguns perfis de empreendedor, que as pessoas se tornam empreendedores e que têm algumas características. Tem o empreendedor nato, aquele que já nasce empreendedor. Desde pequeno, ele já tem as características, já cria inovação, já quer abrir um negócio também, e vai criando inovação e já vai criando modelos e soluções dentro de casa. É aquele que já é empreendedor, já nasce empreendedor. Então, muitas pessoas já têm esse perfil de liderança, autoconfiança, persistência que falamos antes. Esse é o empreendedor nato, ele já nasce. Já que alguns nascem com características e outros não, tem um empreendedor que aprende. Tem um empreendedor que aprende. Aquele que aprende é aquele que estuda, que igual você está fazendo, que estuda, cria habilidades, observa como é ser empreendedor e aprende e cria as características, habilidades e competências para ser um empreendedor. Então, ele aprende. Eu não nasci com essas características, mas ao decorrer dos conhecimentos, eu viro um empreendedor. Eu tenho e crio essas características, já que eu quero ser um empreendedor, eu quero ser essa pessoa de transformação. Tem o empreendedor serial. O nome é engraçado, mas é aquele empreendedor que não para. Ele cria uma inovação, cria outra, cria uma inovação, cria outra, cria uma inovação, cria outra. Nós temos vários exemplos de empreendedores assim. Eles criam uma empresa, vai lá, vende, abre outra. Ou aquele que tem vários negócios.
Pode olhar na sua redondeza que tem um empreendedor, um empresário que tem vários ramos de negócio. Ele não para, ele quer estar no meio da educação, da tecnologia, dos alimentos, das bebidas, de todos os meios ele quer ser empreendedor. É o empreendedor serial, ele não para nunca. Ele vai sempre buscando novos modelos de inovação, novos modelos de negócios e está sempre trabalhando em todos os modelos. Ele sempre não tem só aquele empreendimento ou aquela ideia, tem outras ideias e às vezes uma ideia que não tem nada a ver com a outra, mas ele consegue colocar soluções nos locais corretos. Tem o empreendedor herdeiro, aquele que tem uma família, que já tem um negócio e ele herda aquela empresa. Então ele vai ter que criar características de empreendedor que ele não tem, mas ele recebeu aquela herança, ele recebeu aquela empresa e precisa então continuar o gerenciamento. Às vezes ele aprendeu a ter as habilidades, às vezes ele já nasceu com aquelas habilidades ou não. O que vemos muito no empreendedor herdeiro é que muitas empresas, elas são vendidas logo depois que alguém da família chega a falecer e a pessoa recebe aquela herança, ela não sabe o que fazer e ela vende. Então ela vende o negócio e não continua com aquele negócio. Isso acontece muito. Mas em outros casos, as pessoas herdam aquela empresa, herdam aquele negócio e continua a evolução. Então ele pode aprender a ter as habilidades, ou às vezes a vida inteira ele já foi criado para ficar no negócio, para estar no negócio da família. Então esse é o empreendedor herdeiro. Ele tem a opção de aprender, ele pode aprender durante a vida, ou ele cria depois as características empreendedoras. Ou a vida inteira ele é designado a continuar ao negócio da família. Temos o empreendedor corporativo. O empreendedor corporativo é aquele que trabalha dentro da organização e cria soluções dentro das organizações. É uma pessoa que não quer abrir uma empresa, mas ele tem um perfil empreendedor. É uma pessoa inovadora, criativa, se motiva e ele cria soluções dentro do ambiente organizacional, às vezes na qual ele não é um gerente, ele não é um líder, mas ele tem esse perfil de empreendedorismo. Então ele já tem dentro dele e consegue colocar essas ideias dentro da organização. Temos o empreendedor social, aquele que sempre cria inovações para dentro da comunidade, para dentro daquele ambiente que ele está trabalhando. E temos o empreendedor por necessidade. Em momentos de crise, como na pandemia, várias pessoas se tornaram empreendedoras. Se viram sem emprego, se viram sem como buscar valores dentro do mercado de trabalho e o que fizeram? Empreenderam. São empreendedores por necessidade que viram ali uma oportunidade de criar um negócio, de criar e ter que ter essas habilidades empreendedoras para assim o sustento da família. E deu certo. Aquele modelo de negócios deu certo. Então, é o empreendedor por necessidade, mas muito visto nos autônomos, muito visto nas pessoas que perderam o emprego, se viram sem condições e se reergueram com esse novo perfil empreendedor de abrir o seu negócio ou de criar soluções. E agora, quais são também os fatores que influenciam o processo empreendedor? Nós temos o processo do empreendedor. Como acontece? O primeiro ponto, como está no quadro, é a inovação. Você observa um modelo de negócios, um problema a ser solucionado e começa esse processo de inovação. Observa como eu vou criar a inovação dentro desse ambiente já tão diversificado. Então, o primeiro processo é a inovação. Logo depois, você tem que implementar, tem que colocar a mão na massa. E aí vem todo o network, vem todo um trabalho em equipe, vem as pessoas que você fala a ideia e que podem lhe auxiliar naquele modelo de negócios ou naquele
processo que você está de inovação. Então, são as pessoas ao seu redor que vão lhe ajudar a implementar. Na hora que você vai colocar a ideia em prática, você sozinho não vai conseguir, então você vai atrás de fornecedor. Se for dentro da empresa, você vai atrás dos seus colegas, vai atrás do gerente. Então, é o processo da implementação. E logo depois tem um crescimento, que é colocar mesmo a empresa no lugar, observar os processos, o processo empreendedor como aconteceu, e agora é o crescimento. Colocou a mão na massa, teve um momento inicial, conseguiu implementar e agora você vai à frente no crescimento da sua empresa. Então, quando agora vamos falar do plano de negócios, de como desenvolver em relação aos negócios. Antes nós estávamos falando de comportamento do empreendedor, de como ele cria essas ideias, como ele observa as ideias não somente aos negócios, mas também como comportamento. Agora nós vamos observar como negócios, como ter esse processo empreendedor em relação aos negócios. O primeiro quadrinho que vocês estão vendo é identificar e avaliar a oportunidade. É você observar uma falha no mercado e colocar a mão na massa. Tá até escrito. Criação e abrangência da oportunidade, valores percebidos e reais da oportunidade, riscos, situações dos competidores. Você vai avaliar se realmente aquele seu plano que você tem daquela falha de mercado, se vai dar certo. Fazer mais do mesmo não vai adiantar, então é um momento que você vai observar o que será de inovador e criativo dentro do seu negócio. É identificar e avaliar mesmo, vai dar certo? Será que realmente é um modelo inovador? Você busca informações no mercado. Depois você vai começar o plano de negócios. Você vai observar e começar a descrever, fazer o sumário executivo, o plano de marketing, o plano de recursos humanos, o plano operacional, o que você vai precisar, o que não vai precisar. Você começa a colocar a mão na massa em relação ao plano de negócio. Feito o plano de negócios, você vai procurar recursos financeiros, recursos de pessoas, você vai procurar os bancos para se auxiliar, se vai precisar do governo, como é que você vai abrir a empresa. Então você começa a observar e determinar realmente quais serão os recursos que você vai utilizar. E depois começa então o primeiro pontapé, que se a empresa criou, aí é gerenciar a sua empresa e dar continuidade a todo o plano de negócios que você observou. O modelo Canvas de negócios é um auxiliador muito importante na hora que você está identificando oportunidades e depois para iniciar o plano de negócios. Ele é o primeiro pontapé, é onde você consegue observar todos esses fatores que eu falei de uma maneira mais clara. Então, o modelo Canvas você consegue observar de maneira mais clara e inicial ao plano de negócios, quando você está avaliando as oportunidades, porque ele te mostra como criar valor, quais serão as pessoas, o seu público-alvo, quais serão os recursos, os seus parceiros. Então, ao primeiro momento, você consegue no modelo Canvas observar todas essas outras variáveis e do modelo Canvas você inicia o plano de negócios, que aí você solidifica o seu plano de negócios de acordo exatamente como é feito, como é para ser feito um plano. Que você está observando essa nova ideia, você tem que observar se existe aquela oportunidade de mercado. Aqui nós chamamos de 3M: demanda de mercado, estrutura e tamanho do mercado e análise e margem. Primeiramente, você tem uma ideia, você tem que ver se tem demanda para o seu mercado, se existe uma falha no mercado. A ideia, a inovação, ela sempre vem de uma falha no mercado. Naquela localidade ou no mundo, é uma falha de mercado. Alguém não está fazendo de acordo com o que você gostaria. Então, nessa falha de mercado, você cria uma ideia. Assim como foi o Uber, que foi visto como uma falha de mercado. Os executivos estavam saindo de uma reunião e eles estavam chamando um táxi já muito tarde da noite e estava demorando muito. E ele pensou, poxa, poderiam ter carros disponíveis onde a gente pudesse aqui por aplicativo mesmo chamar um carro.
Porque antes a gente tinha que ligar para o local do táxi, para o táxi vir e buscar. Poxa, se tivesse um aplicativo onde eu pudesse ver um carro que estivesse mais perto e pudesse nos buscar para levar para o hotel. Então ele viu uma falha de mercado, ele observou que tinha uma falha, que era somente os taxistas, mas também os carros normais, as pessoas que têm carro poderiam buscar ele que estaria ali. Uma falha de mercado que foi uma grande ideia. Assim como na sua localidade. Às vezes você olha para o lado e não tem uma pastelaria, não tem um cachorro-quente, não tem um mercado, não tem uma loja de roupas, ou tem, mas é falho, ainda não tem tal segmentação. E é aí que nós observamos a demanda de mercado. As pessoas vão comprar? Existem compradores para a nossa ideia? É nesse momento que você observa se a ideia vai ter viabilidade. Depois você vai observar a estrutura e tamanho do mercado que você vai entrar. Quais são os competidores? Quais são os concorrentes? Tem fornecedor? Quais são os clientes que vão comprar? Se realmente o tamanho do mercado você consegue entrar. Por exemplo, eu não consigo entrar nos contratos de internet. Uma pessoa física comum, ela não consegue sozinha ir contra as operadoras de internet. Então é um tamanho de mercado que ela é muito grande, o custo é muito grande. Mas eu posso então ser uma pessoa que auxilia as pessoas na manutenção da internet? Sim, que auxilia as pessoas a fazerem instalação? Então é nessa hora que você vê o tamanho do mercado e onde você vai entrar. Se a estrutura de mercado ainda cabe mais um naquela localidade ou naquela necessidade que você está observando. Depois, você faz a análise da viabilidade. Então é a hora de colocar a mão na massa com financeiro. Você vai observar todos os custos, quanto que você vai receber de receita e se vai ter lucro. É nessa hora que muitos empreendedores perdem a mão, porque não avaliam todos os custos. Exemplo, eu sou uma boleira, comecei a fazer bolos. Aqui em casa, comecei a fazer bolos, comecei a vender e eu tô vendo só a receita entrar. Tira os custos básicos, que é farinha de trigo, leite, aqueles custos fixos de fazer o bolo. Mas eu não coloco em consideração o gás, não, porque eu estou usando o gás da casa, eu não coloco em consideração a luz da minha casa, eu não coloco em consideração o meu tempo. E aí o que acontece? No decorrer do tempo, eu não consigo, eu vou criando uma dívida maior que a outra, porque eu não consigo observar os custos aqui que eu estou utilizando. Então, qualquer empreendimento é necessário avaliar todos os custos. Acontece muito com empreendedores que não conseguem fazer esse bom gerenciamento. Isso é muito claro a gente observar empresas que começam e finalizam muito rápido, porque não conseguiu se solidificar no mercado, porque colocou um preço atrativo às vezes para a sua localidade, mas não observou os custos. E aí vê uma receita muito grande entrando, né? Mas ali não tá vendo que às vezes a receita é igual ao custo e não está dando nenhuma margem de lucro para ela. E acontece demais com pequenos empreendedores. Então é a hora de planilha, mão na massa, calculadora e observar valor por valor do custo de se produzir uma unidade. E assim você consegue observar quando vai fazer maiores produções. Isso é muito interessante e tem que ser avaliado todos os custos. É fazer uma planilha, fazer um custo de viabilidade que realmente o seu negócio vai dar. E essa foi a nossa unidade, falando um pouco introdutório sobre empreendedorismo e plano de negócios, para assim você começar a observar, ter ideias e ter a criatividade aflorada e virar um empreendedor. Espero que tenham gostado e até mais!